Olá, eu sou o Zeca Berbes, advogado trabalhista e previdenciário e técnico em segurança do trabalho. Estou aqui para mais uma resposta nessa série de vídeos no meu canal do YouTube, onde eu respondo às perguntas dos colegas técnicos de segurança e engenheiros de segurança do trabalho nas matérias da legislação prevencionista. Quer fazer uma pergunta? Pega aqui embaixo o meu e-mail, me envia, que eu vou ter o prazer em te responder. Antes de entrarmos nesse assunto, vai aqui embaixo, dê uma clicada, se inscreva no meu canal para que você sempre receba automaticamente os novos vídeos que são gravados nos assuntos de segurança do trabalho. Vamos lá? Então, do uso do paradigma nas diligências periciais, em que o perito ele procura alguém no ambiente de trabalho, alguém que tenha trabalhado ali naquele lugar na época do reclamante e fazendo as mesmas atividades. E aí então o perito passa a utilizar aquela pessoa como paradigma. E o que é um paradigma? Paradigma é um modelo. A figura do paradigma é muito utilizada nas ações trabalhistas em que o empregado pede a equiparação salarial com um outro colega de trabalho, dizendo assim: eu fazia o mesmo serviço do fulano de tal e ganhava menos. E aí, então, o juiz autoriza que o fulano de tal seja utilizado como paradigma, como modelo, como comparação. Então, esse paradigma é levado para a audiência e as partes, o juiz, fazem perguntas para esse paradigma, para realmente chegar à certeza de que o empregado reclamante exercia as mesmas atividades, com a mesma competência, com a mesma qualidade do empregado paradigma, do modelo. E ali tem algumas regras do direito do trabalho que, se comparado às atividades do reclamante com a do modelo, a do paradigma, o reclamante tem o direito de receber o mesmo salário, resguardado as regras que a CLT impõe para esse caso. Agora vejam, lá nessas reclamações de comparação de salário, de pedido de comparação de salário, o empregado do reclamante aponta o paradigma. O juiz aceita o paradigma que é trazido para a audiência para fazer o seu depoimento. E os peritos judiciais, eu não sei da onde, com quem que aprenderam a utilizar um paradigma, um modelo de comparação lá nas diligências periciais. E é muito comum os peritos utilizarem esse modelo, esse paradigma, quando o empregado reclamante não comparece nas diligências periciais. Vamos lembrar que o comparecimento do empregado nas diligências periciais é um direito, não é uma obrigação. Se por alguma razão o reclamante não comparece nas diligências, o perito não pode utilizar a figura do paradigma, do modelo. Por que não pode? Vejam bem, as atividades do perito têm limites. O perito está ali para fazer uma produção de uma prova técnica, fazer a dosimetria de ruído, o cálculo do IBUTG, análises qualitativas do frio, análises quantitativas de ruído, de calor, coleta de agentes químicos. Então, o perito está ali para a produção de uma prova técnica pericial. E essa prova técnica pericial impõe limites ao perito. O perito não pode tomar provas testemunhais.
O perito não pode perguntar a outro empregado o que o fulano, o reclamante, o que o reclamante fazia, o que não fazia, o que deixava de fazer, que horas que ele começava, que horas que ele terminava. Isso são perguntas, são testemunhas. Isto são perguntas que o perito não pode fazer, porque nesse caso ele está produzindo prova testemunhal. E somente o juiz pode ouvir provas testemunhais, pode valorar essas provas e dizer se aquela prova testemunhal serve ou não serve. Então, quando o perito usa um paradigma, ele está extrapolando a sua competência, está produzindo prova não técnica, está produzindo prova testemunhal. E prova testemunhal, prova documental que as partes desejam fazer, devem estar no processo e somente o juiz pode avaliar. E o que é que os advogados podem fazer nesse caso? O que os assistentes técnicos podem e devem fazer? Infelizmente, a maioria dos meus colegas advogados trabalhistas desconhecem as regras lá da seção 10 do CPC que trata da prova pericial. A maioria dos advogados não sabem, por desconhecimento, obviamente, que o perito não pode produzir prova testemunhal. Que o perito, nas suas diligências periciais, deve se conter, deve se limitar na produção da prova técnica. No momento em que o perito usa um modelo, usa um paradigma, aquele modelo, aquele paradigma, passa a ser ouvido pelo perito na condição de testemunha, porque vai dizer o que o reclamante fazia, o que não fazia, o que deixava de fazer. Então, o advogado esclarecido, ele já lá no início das perícias, das atividades, das diligências periciais, deve conversar com o perito e esclarecer que se o perito fizer prova testemunhal, a perícia pode ser impugnada. Agora, na maioria dos casos, ou em grande parte dos casos das diligências periciais, o advogado do reclamante não comparece. Muitas vezes, até o advogado da reclamada também não comparece. Então, o perito, ele usa o paradigma. E o assistente técnico? O assistente técnico, ele não pode confrontar o perito. O assistente técnico pode, no máximo, depois da perícia ou antes das diligências periciais, conversar com o perito e dizer, olha, eu, no meu parecer técnico ao final, que vai ser enviado para o advogado, eu vou relatar se o perito tomar prova testemunhal. E aí, depois, ao final, o assistente técnico elabora o seu parecer, informando para o advogado que o perito tomou prova testemunhal utilizando o empregado fulano de tal como paradigma, como modelo. E dependendo da quantidade de perguntas que o perito faz para o paradigma, dependendo das respostas, se aquilo interferir na decisão do laudo pericial, na conclusão do laudo pericial, o empregado da parte que se sentir prejudicado por o uso desse paradigma pode facilmente, por uma questão dos fundamentos legais da perícia, impugnar o laudo pericial. Então, eu quero aqui agora recomendar aos meus alunos do curso de perícia judicial, aos assistentes técnicos e aos peritos, aos novos peritos, aos velhos peritos, que evitem de usar a figura do paradigma. Se for usar o paradigma, use somente para a prova técnica, para que ele faça uma demonstração na prática de como que tal máquina é usada, de como que tal procedimento é feito. Agora, evite de fazer perguntas cujas respostas sejam transformadas em prova testemunhal. Repito, a parte que se sentir prejudicada vai impugnar o seu laudo. Entendido?
Espero ter respondido a dúvida do colega Ronaldo Pereira. Um abraço, tchau. Quero agora convidar a todos vocês para visitarem o meu site periciasdotrabalho.com.br e o meu blog tstblog.com.br. Vai lá no meu canal no YouTube, se inscreva lá, dê um clique para que você receba a cada novo vídeo automaticamente. E para falar comigo por e-mail, é esse aí, contato@periciasdotrabalho.com.br.